Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. Eu estou entrevistando a Thalita Moretti e a gente está falando sobre forças pessoais, virtudes. A gente está falando sobre essa teoria que o Seligman criou, né, um norte-americano. Ele até trabalhou com os campeões de guerra e ele viu o quanto essas pessoas eram fragilizadas psicologicamente. Só que ele falava o seguinte: não, se eu ficar remoendo o passado, eu não ajudo essas pessoas a serem melhores. Então, o que elas têm de bom depois de tudo que elas fizeram, né, depois de tudo que elas passaram, e aí ele criou a psicologia positiva. A gente está falando sobre isso. E, Thalita, tem um termo na psicologia positiva que chama PERMA. O que exatamente isso significa e também o que tem a ver com os seus treinamentos, com a sua teoria? Bom, PERMA é um conjunto de siglas, né, que representam os pilares de um modelo de felicidade, que hoje eu acho que é um dos modelos de felicidade mais conhecidos, né? Então, quando a gente põe PERMA, o P é Positive Emotions, que é emoções positivas. Então, você cultivar o que te faz bem, né? Essas atividades que te trazem prazer também, né? E esses sentimentos e emoções. O outro é E, de Engagement, que é engajamento. Então, você realmente está num estado de que quando você faz as coisas, você não vê o tempo passar. Né? Você está num estágio de concentração, de experiência com aquilo que você não vê o tempo passar. Isso, né? Isso faz parte de ser feliz. Eu, quando estou treinando, eu não vejo. Assim, eu fico falando, a pessoa tem que cortar. Eu estar fazendo a pessoa crescer, né? Florescer. Então, esse engagement é um outro pilar. O outro é o R, que é relationships, que é relacionamentos. A vida é feita de relacionamentos, né? Eu acho que esse mundo de marketing fala muito de networking, mas eu não gosto de networking vazio. Para mim, você tem que ter uma relação que envolve você conhecer o outro, você entender o negócio do outro. E isso tanto, às vezes, a nível pessoal, a nível profissional, isso que é o verdadeiro relacionamento. E dentro desse modelo, ele fala de relacionamento em 3 alas, né? O relacionamento de a pessoa que é pilar, a pessoa que ela é extensora e a pessoa que é conectora. Então, assim, são tipos de relacionamentos que você cultiva na sua vida e que um te leva a você ampliar outras coisas. Então, por exemplo, eu sou uma extensora, eu quero trazer o melhor nas pessoas. E assim vai. Então, é um pilar muito, muito, muito importante desse modelo de felicidade. Depois do R vem o M, que é meaning, propósito, né, que a gente vem falando muito disso em todos os programas, né. Em inglês é meaning? Meaning é significado, né. Então, é o propósito, é você ter uma vida com sentido, uma vida com propósito. E quanto mais claro você tiver isso, mais fácil é você se reinventar ao longo desse processo. E se reinventar traz felicidade, porque você sabe quem você é, independente de que o externo mude, né. Depois do meaning tem PERMA, é o A, que é o accomplishment, que é a questão de resultados, realização. E eu falo que quando a gente estuda o processo de coach, as pessoas falam muito daquela ferramenta SMART, né, para você fazer, traçar meta. Mas, assim, isso é uma das coisas que você tem que fazer, você tem que ter, traz realização, traz felicidade, mas se você não tiver, fazer essa meta tendo o meaning, o significado, tendo esse engajamento, tendo as emoções positivas, você não aproveita cada passo gozando dessa jornada, né? Essa parte de realização, né, com você pondo metas, só tem valor se você realmente cultiva os outros pilares do modelo. E tem o último, que é o V, que é vitality, que é vigor. Então, assim, você tem que ter energia, você tem que sentir vida. A pessoa feliz, ela tem o brilho no olhar. Para mim, essa é a medida de felicidade, né? Tem muita gente criando enquetes, mas, assim, vai olhar no olho da pessoa, ver ele brilhar, falar do que faz, né? Fazer com gosto. Isso que é a verdadeira felicidade. E vitalidade vem muito de você conseguir aprender a se cuidar. Né, ter o movimento, ter o descanso, ter uma alimentação saudável, que isso, na verdade, até a gente tem que fazer uma alimentação que combina com o nosso biotipo, que tem a ver com a Ayurveda, né? Porque hoje o saudável está muito genérico. Virou moda, né? Cada dia tem uma aula, né? Ser vegano é saudável, ser vegano não é saudável. E não é isso, é combinar com aquilo que o seu organismo precisa, com o seu metabolismo pede.
E olha, é muito interessante ouvir a Thalita falar, porque cada significado que ela ia dando a uma sigla, né, do PERMA, eu fiquei pensando, nossa, é exatamente isso que tem que estar nas escolas e desde pequeno, porque daí depois aprender física, química, história, geografia, tudo bem, entendeu? Mas a gente tem a base, né, que é exatamente ter essa psicologia positiva, essas sensações positivas, engajamento, né, significado, e isso que a gente fala sobre PERMA está nesse livro aqui do Seligman, Florescer, uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar. É um livro muito interessante que fala exatamente da ciência da psicologia positiva, né? Tem muita informação bacana que ele fala e que a gente tem que aprender desde cedo. Nós, então, que queremos ser mães, decidimos ser mães, se a gente ensina isso para os nossos filhos, eles tocam, viu, Thalita? Eles tocam. Não, e assim, seguir esse modelo, na verdade, nada mais é do que olhar para dentro, reconhecer o que faz parte da sua semente para você germinar e florescer. Em tradução é isso, só que o modelo ele está te dando os pilares. Enxergar os pilares é responsabilidade sua, né? Você fazer a pessoa entender, se autoavaliar, né? Ter essa avaliação para saber fazer crescer esses pilares e florescer. Bom, e eu falei para você no começo do programa que era muito interessante você entrar, e outros programas também, você entrar no site da Thalita, conhecer o Conex Coaching, e aí essa última pergunta que a gente encerra o programa é isso, Thalita, o que você tem um dos treinamentos que chama You 100%, isso. O que isso tem a ver com o PERMA, com o significado da pessoa entender o PERMA e vivenciar, né, isso tudo na sua vida? O You 100% a gente monta o seu quebra-cabeça, então a gente usa desse modelo, né, o modelo ele está presente, né, nas sessões, de a gente construir esses pilares dentro da vida das pessoas, né, de cada pessoa, de cada indivíduo, para que ele floresça. Então a gente vai entender quais são as virtudes de assinatura da pessoa, quais são os talentos, quais são os dons, qual é a natureza metabólica para ela estar com vigor e energia ao longo da vida, não é só em um momento. Porque às vezes você pode fazer uma dieta, emagrecer, mas não ter saúde. Então é realmente ter saúde, né? O que isso significa para a sua natureza metabólica. São quantas sessões, Thalita? 10 sessões. Eu falo para você, é um investimento ao longo da vida. Você vai aprender a ter sabedoria, longevidade para trazer a sua natureza à tona em qualquer estação da vida, né? Então, eu falo para você que essa é o grande benefício do You 100%. Você se autoeducar para você saber se cuidar, se autogerenciar. E essa autorresponsabilidade é uma permissão que cada um tem que dar para si, né? E exatamente como que funciona esse treinamento? Você atende durante uma hora, dá uma lição de casa para a pessoa, ela leva isso na outra semana, tem outro atendimento? Todas as sessões estão conectadas, né? Então, a gente vai montando o quebra-cabeça da pessoa ao longo dessas 10 sessões. Então, tem uma sessão de 1h30, 2 horas. Na verdade, é 1 hora, 1h30, mas eu dou sempre 2 horas. Você não consegue, né? Você sempre tem uma atividade conectora entre uma sessão e outra, porque a pessoa tem que aplicar aquilo que ela está recebendo. Ainda mais que a gente usa a Ayurveda como ferramenta para a pessoa entender a natureza dela. E é um conceito muito diferente a visão ayurvédica, porque você tem que ver as coisas de um prisma diferente, de um prisma de características e atributos que levam à energia que você tem. Então, quando você consegue cultivar e fazer... elevar essa energia, você tem mais vigor. Então, a gente tem os 5 módulos que são dedicados à Ayurveda e ele trabalha corpo, alma e mente, né, trabalhando esses atributos. E os outros 5 envolvem psicologia positiva, desenvolvimento de propósito, todo o modelo do PERMA mesmo. Porque a gente constrói o propósito pessoal, reconhece, né, o propósito pessoal da pessoa. E no final você constrói a sua mandala japonesa, que é o Ikigai. Porque a gente quer que a pessoa saia entendendo o que faz ela se sentir 100% para ela dar 100%. Né? Então, é um processo que eu falo assim, que é de autorreconhecimento do seu 100% para você dar 100%. Gostou do que ouviu, né? Mas o nosso programa chegou ao fim. Então, se você quiser saber mais, coloca lá You 100%, Conex, Thalita Moretti, que vem todas essas informações sobre o treinamento, sobre essa proposta muito interessante do bem-estar, da felicidade, que a Thalita te ajuda
a desenvolver, né? Ela não desenvolve nada sozinha e você também não. Vocês se conectam e desenvolvem junto, é muito bacana. Thalita, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. E a você que está aqui nos assistindo, fique ligado, porque o nosso próximo programa é também com a Thalita Moretti, falando sobre um outro assunto muito interessante. A gente espera.